Um amor de varanda. Olha que tema assim, irmãos, interessante, né? Fala comigo, um amor de varanda. E esse amor de varanda me levou a entender e a perceber que a parábola do filho pródigo, João, não é a parábola do filho pródigo. A gente coloca o foco dessa parábola no filho, mas na verdade não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai que ama. Ali o foco é o pai. Quem colocou a parábola do filho pródigo foram aqueles que compilaram a Bíblia e colocaram em cima um título, parábola do filho pródigo. Mas essa parábola é a parábola do pai que ama. Um pai que ama tanto que tem um amor de varanda. E aí, o que significa essa varanda, afinal de contas? Irmãos, a varanda é um lugar intermediário entre a casa e a rua. É o primeiro lugar que a gente recebe e é o último lugar que a gente despede. A varanda representa também um respeito, porque é uma região limítrofe entre a casa e a rua. A varanda também representa isso. Eu entendo e respeito a sua vontade de ir. Aquele rapaz, aquele filho que estava na casa do pai, ele já não estava mais ali. O coração dele já não estava mais ali, estava apenas o corpo. Mas não havia carinho, não havia respeito, não havia bem-querência. E essa varanda, que é o lugar de transição, já estava no coração desse rapaz há muito tempo. Pois a Bíblia diz que um dia ele chega para o pai e fala: pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte dos bens. E o pai dá, reparte entre ele e o outro, por amor, por respeito. Eu sei que você está desejando minha morte, mas mesmo assim eu vou dividir os bens. E pega os bens e divide. Irmãos, essa parábola, ela fala de dois filhos, um pródigo gastador e o outro religioso. Quantos filhos? Dois, um gastador e um religioso, ambos longe do pai. Ambos estavam longe do seu pai. A figura central desta passagem é o pai. E Deus, ele fala, Jesus, quando ele traz essa parábola para a gente, ele fala de três coisas que se perderam. Se perderam a ovelha, se perdeu a dracma e se perdeu o filho. A ovelha se perdeu por inocência, porque é inocente. A dracma foi perdida por descuido, mas o filho se perdeu por decisão. Você percebe isso? A ovelha se perde por inocência, a dracma se perde por um descuido, mas o filho se perdeu por decisão. A dracma, para ser encontrada, precisou se acender uma candeia e precisou varrer a casa, não foi assim? A ovelha, o pastor foi buscar, mas o filho, ele esperou. É diferente. Nunca saia da presença de Deus e se desvie. Se você estiver doente, outra coisa, maravilha, nós vamos lhe ver. Mas nunca fique de longe, se afaste da presença de Deus. Não vou mais nunca para a igreja se eles não vierem me buscar, porque a ordem não é essa. Qual é a ordem, pastor? É bíblico. Um amor de varanda respeita e espera. Porque o amor de varanda não é um amor tóxico,
Sabe qual é o amor tóxico, gente? O amor tóxico é aquele que a pessoa se agarra a outro e não deixa o outro ir. É aquele que não deixa o outro expressar a sua vontade. É aquele amor que o outro tem que me amar, mesmo sem querer. Mesmo sem querer, você tem que me amar, porque se você não for meu, não será de mais ninguém. Se não for minha, não será de mais ninguém. Veja o que acontece, o que tem acontecido no nosso país. Esses dias, um miserável deu mais de 60 socos em uma mulher. Você acha que aqueles socos foram dados apenas naquele elevador? Não. Já vinha, acontecendo, já vinha acontecendo. Socos da alma. Socos da alma. Aqueles socos que a moça levou no rosto, que desfigurou seu rosto, eu vi que eles fizeram uma cirurgia tão boa que praticamente ficou perfeito. Mas as cicatrizes da alma dela não conseguem se resolver numa banca de cirurgia. Então existem relacionamentos que são tóxicos. É quando eu quero obrigar alguém a fazer uma coisa que ele não quer. E se tem uma coisa que Deus não faz, é isso. Deus só se relaciona contigo no nível que você quer. Ele respeita você, porque Deus, Ele sabe quem é Ele, e Ele sabe quem é a Idália, quem é a Cristina. Então, se Deus respeita, esse amor de Deus é um amor que vai esperar. É um amor de varanda. Porque o amor de varanda, irmãos, é também o amor da espera. Pelo que a Bíblia diz, aquele pai, todos os dias, ele ficava na varanda. Sabe por que ele ia para a varanda? Porque era a última lembrança do filho. Foi o último lugar que ele viu o filho. Então o que é que o pai fazia? O pai ia para a varanda. Mas aquele pai nunca foi atrás do filho. De repente, meu filho não quer voltar. De repente lá está bem para ele, mas mesmo assim eu espero. Você já reparou? Deus faz isso com a gente, gente. Enquanto a gente está cheio de birra, às vezes, enquanto a gente cria situações, enquanto a gente tem os nossos conceitos e preconceitos preconcebidos, enquanto a gente fantasia coisas, enquanto a gente quer fazer a nossa vontade, enquanto a gente não liga para Deus, Deus está todo dia esperando a gente. Ele espera a gente todo dia com um dia novo. Ele espera a gente todo dia, fim de tarde, com as estrelas do céu. Ele espera todos os dias a gente com uma nova roupa, com um novo anel. Só que a gente não entende isso. A gente não entende o amor de varanda de Deus. Aí, ao invés da gente se portar como um filho, a gente se comporta como um rebelde. Porque, irmãos, filho rebelde não é filho. Você sabia que existem filhos que você nunca conseguirá ser pai? Porque é rebelde. Ele pode ser teu filho biológico, mas um filho, aquele filho que entende, aquele filho que sente e que te ama, aquele filho que se comporta como teu filho, dificilmente será. Você e eu nem somos obrigados. Você sabia disso? Assim como existem pais hoje em dia, e já existiram pais como o meu, que nunca se importou em ser pai. O que é que Deus faz? Deus, que é um pai maravilhoso e grande, Ele prepara um outro pai para você. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu me lembrei do pastor Flávio, que foi meu pai. O pastor Flávio foi meu pai, que eu digo sempre para vocês aqui. E nós precisamos entender o que é gratidão, até em memória. Que a gente estava falando ontem, Ricardo ontem falou algo comigo interessante. Até comentei ontem de noite. A ingratidão é a pior coisa que existe numa pessoa. E é mesmo, gente.
A ingratidão é a pior coisa, porque o ingrato, ele é desmemorizado. O ingrato, ele tem uma amnésia do inferno, que não lhe deixa lembrar das coisas que fizeram a ele. Sabe por quê? Porque a ingratidão, ela impermeabiliza. A ingratidão, ela tapa qualquer possibilidade da pessoa enxergar. Pois tem gente que é assim com Deus. Se eu tenho isso aqui é porque os meus esforços me deram. Se eu estudei isso é porque os meus esforços, minhas horas de estudo me deram. E se Deus não desse vida? E se Deus não desse saúde? E se Deus não desse o ar para respirar? Quantos estavam estudando, se matando nos livros e morreram na Covid? E hoje já não estão mais aqui entre nós, com todo respeito aos que se foram, mas só para a gente pensar. Então, quantos de nós pensamos assim: meu Deus, se eu pegar Covid, eu vou ficar entubado? Quantos de nós pensamos isso, irmãos? Teve gente que estava neurótico, não tocava em lugar nenhum, não aceitava nem que alguém chegasse perto. Eu atendi várias pessoas assim durante a pandemia. Porque eu posso morrer, se eu entubar eu não volto. Aí agora a gente faz alguma coisa, tem alguma coisa, sabe alguma coisa. Aí não, porque foram os meus esforços que me deram isso. Irmãos, filho ingrato é como o irmão do filho pródigo. Ele estava dentro de casa, ele estava perto do pai, mas ele não tinha o caráter do pai. Ele não tinha o caráter do pai. Ele só vivia perto do pai, mas não tinha o caráter dele. Porque você sabe o que é que os filhos querem hoje em dia? Hoje em dia, irmãos, nós estamos querendo as mãos de Deus, mas nós não estamos querendo o seu coração. A gente quer o que Deus pode dar, mas a gente não busca querer quem Deus é. Nós estamos em dias em que a tendência é as pessoas quererem bênçãos, mas não relacionamento. Eu só quero bênção. Senhor, manda bênção, papai. Tem aquele hino? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu só quero contar, Senhor. Só quero contar, Pai. Só quero dizer: ó, posso minha vida enxergar. Eu sou isso, Senhor. Eu sou aquilo, sim. E o que é que Deus tem de você? O que importa mais não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. É quanto o céu se alegra comigo. Ivan, nesse dia, o céu está se alegrando com você em quê? É o que eu sou, irmãos. É o que eu sou lá em cima. Mas a gente só quer as mãos. Porque profundidade é você querer o coração, não é querer as mãos. Quantas pessoas querem nossas mãos, e quando eles querem nossas mãos, a gente fica triste. Só está perto de mim porque eu dou alguma coisa. Só está perto de mim porque eu fiz isso. Só está perto de mim porque eu fiz aquilo. Só está perto de mim porque eu posso ser útil. Você está vendo? É muito importante, irmãos, que nós entendamos isso. E Deus, esse Pai poderoso que nós estamos falando dessa parábola, esse Pai de Lucas capítulo 15, Ele é um Pai que ele permite desertos para acordar a gente. Esse Pai que permite o deserto por amor. Porque o deserto que esse rapaz passou, o chiqueiro que ele chegou, foi o amor de Deus. E demonstra totalmente aquelas pessoas que querem as mãos de Deus, mas ignoram o seu coração. Você ignora o coração ou você prefere mão? Como é que é? Coração é prioridade, mão é consequência. Diga comigo: coração é prioridade, mãos é consequência. O irmão mais velho é o religioso.
Quantas pessoas nós encontramos nas igrejas que são religiosas? Não, irmão, você não pode fazer isso. Irmão, você não pode fazer aquilo. Irmã, tem que ser desse jeito. Irmã, olha, a sua roupa está assim. Irmão, você está desse jeito. Você tem que consertar aquilo. Te conserta, varão. Te conserta, varão. Mas representam e simbolizam aquele irmão do filho pródigo, religioso ao extremo, mas longe do pai, porque não tem o caráter do pai. Você acha que se esse rapaz tivesse o caráter do pai dele, ele ia desejar a morte do próprio pai, Samara? Não ia. Se esse rapaz tivesse o caráter do pai dele, sabe? A gente não fala assim? Quando a gente vê um pai que é alto nível e vê um filho que é longe, a gente brinca dizendo o quê? Esse daí não chega nem o chulé do pai. Esse filho, ele não sabia nem o que era o caráter do pai. Ele não tinha nem caráter. Irmãos, e esse pai amoroso e bondoso, que recebe aquele que voltou, mas não impede quem ficou de entender a graça dele. Está na varanda de casa, continua na varanda de casa, continua ali, o amor de varanda. E de repente esse rapaz resolve voltar. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça faz a gente lembrar. Sabia? A graça tem memória. Porque graça é a palavra que origina a palavra gratidão. Você já estudou assim como eu? E a gente sabe que existem palavras originais e existem palavras derivadas. Derivadas é aquilo que vem depois de uma coisa inicial. Graça inicia. Gratidão é a prática da graça, é a vivência da graça. E quando o pai demonstrou graça por aquele filho, o que foi que aconteceu? No dia em que ele chegou, a graça traz memória. Nenhuma pessoa que não tem memória, que é ingrata, entende a graça de Deus. Não entende a graça de Deus. Porque quem entende a graça de Deus, Ilma, quem entende a graça de Deus também é grato. Aquele rapaz dentro do chiqueiro, a graça lembrou ele. A graça lembrou, porque ele lembrou do pai. E disse assim: quantos trabalhadores de meu pai, gente, meu pai faz aquilo com os trabalhadores, gente. Imagine eu que era filho, eu tinha tudo e não valorizava o que eu tinha. Muitas vezes nós fazemos isso dentro da casa de Deus, porque a gente vem querendo ser servido. Jesus já serviu a mim e a você há mais de 2000 anos na cruz. Ele derramou o seu sangue precioso todo. Ele deu a sua vida por mim. O que é que eu posso exigir mais desse Deus? O que é que eu posso cobrar mais desse Deus? Ele não me deu coisas com as mãos apenas, Ele me deu a vida dele toda por minha causa. Eu tenho certeza, garantia de vida eterna. Observa que maravilha a gente tem. E a gente fica apegado a essas coisas daqui, exigindo que Deus continue dando brinde para a gente. Se o Senhor não me der o pirulito, não quero mais ser seu amiguinho. Como aqueles meninos buchudos, como aqueles meninos Nutelas. Se não me der o que eu quero, também não serei mais teu amiguinho, tua amiguinha. Não. Senhor, eu sei o que o Senhor já me deu. Eu estava lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo está preso, gente. O apóstolo Paulo está preso em uma masmorra. Sabe o que é masmorra? É uma prisão subterrânea. Debaixo da terra só tem um orifício, um buraco em cima, por onde entra a comida e volta. Não tem saída para canto nenhum. Paulo estava preso ali, naquela masmorra. Escreve a Timóteo e diz assim a Timóteo: Timóteo, como é que está a igreja? Timóteo diz: ô apóstolo, todo mundo triste,
todo mundo acabado, chorando, todo mundo, Paulo, está todo mundo assim, desesperançado. Sabe o que é que Paulo diz? Timóteo, meu filho, diga para eles que eu estou feliz. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Timóteo, enquanto eu estou aqui, eu tenho sabido que até em Roma, nos palácios, estão falando de um tal Paulo que serve a um homem chamado Jesus. O nome dele está correndo. Timóteo, diz à igreja que o evangelho está como um cavalo ao vento, está correndo, eu estou preso, mas eu estou conseguindo o meu objetivo de falar daquele Senhor. Não importa, Timóteo, diga a eles que sinta prazer nas minhas algemas. Isso é fé, irmão, isso é fé. Senhor, não importa como eu estou, o que importa é a quem eu sirvo. Diga a eles que eu sinto prazer nas minhas algemas e que eles podem se alegrar, irmãos, da prisão da masmorra em Roma. Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que é chamada teologicamente de carta da alegria. Olha que paradoxo. Irmãos, como é que fica uma pessoa que está presa, gente? Triste, desfigurado. Eu já visitei muitas pessoas presas, eu já vi. A pessoa fica triste, acabrunhado. A liberdade é uma coisa linda. Mas Paulo sabia por que ele estava preso. Estava preso, sabe por quê? Por causa do evangelho, por causa de Jesus. Ele dizia: eu sinto prazer nas minhas algemas. Sabe o que é que ele escreveu? Eu sei em quem tenho crido e que ele guardará meu depósito até aquele dia. Agora a gente está aqui, gente. A gente tem tudo. A gente tem liberdade. A gente tem um lugar para ir, tem um lugar para voltar. A gente se reúne num lugar assim, ó, bacana, bonito, para adorar a Deus. A gente passeia com a família. E aí tem gente que acha que vir à igreja um dia por semana é fazer um favor a Deus. Não é crente não. Não é crente não. Tem gente que acha que pegar a Bíblia para ler está fazendo um grande favor a Jesus. Não. Eu tenho que pegar essa palavra, ó, pegar essa palavra aqui, colocar diante de mim e dizer assim: Senhor, que maravilha poder ler tua palavra. Você faz isso? O que é que você tem feito? O que é que você tem contribuído para que o reino de Deus se estabeleça na terra? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas eu não me isento não, viu, desse trabalho não. Seu Cid, para você dizer isso, venha a nós o teu reino, é para que esse reino não fique só em mim, que eu possa levar esse reino a outras vidas. Porque dizer venha a nós o teu reino e me sair de baixo é fácil. Eu me excluo, Senhor, desse processo de estabelecimento do reino na terra. Não, Deus colocou você, Ademir, como parte de botar o reino dele aqui em Jequié. E outra coisa, o menor lugar, Tiagal, que Deus quer que você pregue a sua cidade. Porque Jesus disse: e sereis minhas testemunhas. Olha o que disse o nosso Senhor: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Está vendo? Então, o lugar menor, pastora Dilma, que Deus quer que eu leve a palavra dele é em Jequié. Jequié é a minha Jerusalém. Então não quero nem saber. Vou pregar para todo mundo, vou falar com todo mundo. Se precisar me fazer de alguém, eu vou me fazer. Se vier provação, eu suporto, sem reclamar. Vou fazer o que puder fazer para pregar o evangelho. Quero ganhar sempre mais um. Irmãos, não existe alegria maior nessa vida do que você pregar o evangelho e ver pessoas se converterem, e ver pessoas que se convertem
que convertem outros. Que convertem outros. Aquela moça ali, minha filha na fé, no dia do batismo estava até trabalhando, aceitou Jesus. Veja a bênção que ela é hoje. Quantas e quantas pessoas ela não já alcançou só com o jeito dela, quando ela sai de casa e vem para a igreja e volta para casa, só isso aí. Agora imagine pregando e ganhando almas. Você acha que o evangelho tem limite? Tem não, irmãos. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, eu estou preso, meu amigo, mas o meu objetivo não está. Fala com a igreja para se alegrar, fala com a igreja para cantar. Timóteo, bota esses irmãos para pular, bota esses irmãos para sorrirem. Diga para eles que está tudo bem, que está tudo certo, que eu estou aqui feliz da vida, porque eu estou preso, mas o evangelho está solto. É isso que Paulo diz. Quem é grato faz isso. Não fica em casa reclamando. O filho pródigo chega, o pai que já tinha tudo preparado. Por que, pastor, que o senhor disse que ele estava todo dia na varanda? Claro, ele mandou preparar tudo antes. Pastor, por que o senhor disse que o pai todo dia ia para a varanda? Porque o anel estava pronto, a roupa nova estava pronta, o chinelo, a sandália dele estava pronta, tudo pronto. Quando o filho saiu, ele chamou o alfaiate, ele chamou o ourives, chamou o sapateiro e disse assim: ó, ele não saiu? Saiu. Pois prepare uma sandália linda para ele aí e deixa guardada, porque vai ficar esperando. O povo não deve ter nem entendido direito. Esse menino foi embora, acabou com tudo, ele manda fazer um negócio desse. Estava tudo guardado. Sabe o que é que Deus fala com a gente? Tanto com o filho que foi embora, quanto aquele que está dentro de casa, mas também não está perto do pai. A sandália está guardada, o anel está guardado, a roupa nova está guardada. Irmãos, Deus ama tanto a gente que Ele veste a gente todo dia, gente. Jesus disse que os lírios do campo Deus veste todos os dias, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a um deles. Gente, se Deus trata assim um lírio do campo, imagine como é que Deus não trata a mim, não trata a William. E o que é que eu como filho preciso fazer com esse pai? Amar esse pai que me ama com amor de varanda, que me respeita, mas me recebe de volta. Esse pai que não me julga, ele não me recebe para julgar, ele me recebe para perdoar. Então não tenha o caráter do filho que ficou. Quando alguém voltar, não julgue, ame, abrace, ore por ele. Amém? Essa palavra fique no nosso coração e que a gente seja capaz de entender a graça. Amém, igreja? Coloque-se de pé.